Estamos a 15 dias da eleição, dia 7 de outubro. David Hall já percorreu um pouco, já fez campanha. Qual é a sua avaliação deste processo na medida em que nos aproximamos do dia da eleição? Eu acho que as decisões elas vão começar a ser tomadas a partir de agora. Eu acho que ainda há um espaço para mudança de decisões e a partir desses espaços, do espaço do debate, os eleitores vão começar a fazer as suas escolhas. David, primeiro é um prazer conhecê-lo pessoalmente, não conhecia. Já vi sua fotografia em jornais, não tinha tido contato com você. Eu tenho consciência de que você sabe o tamanho da dificuldade que terá qualquer um dos candidatos que for eleito governador do Estado. Não só pela crise nacional, mas também pelos indicadores econômicos e sociais do Acre. Eu perguntaria o seguinte: quais as primeiras medidas que você tomaria ao assumir o Palácio Rio Branco? Daí a necessidade de a gente repensar o modelo econômico. A gente não pode ficar preso dependendo do repasse de recursos federais e da arrecadação. A gente precisa movimentar a economia. E como é que a gente faz isso? Existe um modelo de desenvolvimento econômico com base em produtos florestais que, no meu entendimento, ele não precisa ser simplesmente aniquilado, como pretende algumas candidaturas. Acho que nós devemos abrir para o agronegócio, mas a grande questão é que tipo de modelo de agronegócio a gente deve implementar. Aí eu pergunto, que tipo de produtos florestais você deve incentivar? Eu acredito que os produtos que nós já produzimos, eles devem ser produzidos em maior escala. E como é que a gente faz isso? Inserindo tecnologia. Tecnologia não significa necessariamente aquele aparato de grandes máquinas. Eu estou falando de técnicas modernas que faz com que o produtor possa produzir em maior escala, em menor tempo, utilizando menos espaço e com melhor qualidade. Essas técnicas, elas podem ser ensinadas para os pequenos produtores numa parceria que o governo vai fazer com a Embrapa e com o Sebrae. A pergunta, quais são esses produtos que nós estamos produzindo hoje? Nós temos a castanha, que é o produto de maior exportação, borracha, coco e inúmeros outros produtos, e a gente pode também diversificar com a implementação de novos produtos. Ô David, se a gente for fazer qualquer análise com base nas promessas dos candidatos, eu me reportando sobretudo os candidatos a presidente da República, porque tamanha é a crise nacional, é reflexo, a crise do Acre é reflexo também da crise nacional. A gente observa que todos os economistas, todas as melhores cabeças que falam sobre desenvolvimento do nosso país, falam que o nosso país hoje não está tendo condições de assegurar já determinados direitos que já estavam sendo assegurados. Porque as nossas despesas públicas não estão cabendo mais nos orçamentos públicos. E por que é que os candidatos ainda procuram duplicar, triplicar, quintuplicar os números ainda de direitos? Você acha que esses candidatos estão mentindo? Olha, os direitos já assegurados, eles precisam ser mantidos. São conquistas sociais, mas a gente precisa enxergar como é que a gente vai sair dessa crise. E para a gente sair dessa crise, a gente precisa ter uma visão estratégica de Estado. A gente não pode pensar só um programa de governo para 4 anos. A gente tem que pensar o Acre pelos próximos 10, 20, 30 anos, como sugerido no evento Acre 2050. Ontem, né? E aí a gente tem um modelo interessante de ser implementado, que é o agronegócio com impacto mínimo e com uma produção muito mais elevada, que é o sistema integrado pecuária, lavoura, floresta. Eu acho que a gente deve abrir para o agronegócio, mas esse tipo de agronegócio que, sem dúvida, é muito mais rentável e continuar, assim, com as nossas cadeias produtivas, mas nessa perspectiva de inserção tecnológica. Na medida que a gente produz mais, a gente precisa ter um mercado consumidor. E aí a necessidade de a gente fazer uma parceria com o Peru, a gente
precisa voltar a sonhar na integração do Acre com o Peru via Juruá, porque a gente precisa desenvolver o estado do Acre na sua integridade. A gente não pode pensar só Rio Branco. Rio Branco tem hoje um PIB de 8 bilhões, que é 8 vezes maior que Cruzeiro do Sul, que tem apenas 1 bilhão, enquanto que os outros municípios não chegam nem perto disso. Se você toma como, por exemplo, Rondônia, existem mais de 8 municípios com um BIP acima de 1 bilhão, porque Rondônia foi pensado na sua integralidade. A gente precisa pensar o Acre nessa perspectiva também, de começar a desenvolver em outras regiões, a exemplo do Juruá. Nesse sentido de desenvolver, incentivar a produção desses produtos que nós já temos, já são característicos nossos, né? Já faz parte da nossa economia. Tem um problema que é a questão dos ramais. No seu plano de governo, por exemplo, é o eixo estratégico 7, o 7º, né? O senhor fala de um novo urbanismo. Como que seria essa questão para incentivar? Porque nós sabemos que um dos problemas principais para essa questão da produção, de se incentivar a produção, é a questão do escoamento. Exatamente, o escoamento dos produtos. Não adianta a gente querer produzir mais se não criar as condições para que esses produtos possam se deslocar. E aí, nesse sentido, não tem como a gente fazer promessa eleitoreira dizendo que vai asfaltar todos os ramais. Isso é inviável, né? A gente precisa priorizar aqueles ramais onde há uma maior produção, uma exportação de produtos, né, o escoamento, né, e nesse sentido a gente pelo menos garantir que os ramais fiquem trafegáveis de inverno a verão. Isso dá para fazer. Olha, no grau de competitividade, recentemente publicado pelo jornal Estado de São Paulo, o grau de competitividade ele inclui educação, inclui segurança, inclui infraestrutura, uma série de aspectos, aspectos sociais. O Acre ficou em último lugar. Em último lugar. Né? Eu pergunto para você o seguinte: onde nós erramos? Nós erramos em persistir um modelo de desenvolvimento nos moldes como ele funciona, que a gente produz esses alimentos da mesma maneira que produzíamos há 150 anos atrás. As técnicas não foram aperfeiçoadas, nós não fizemos as parcerias que deveríamos ter feito e, nesse sentido, o Acre parou no tempo. A florestania foi um equívoco? Em termos por não inserir a tecnologia necessária. Nós estamos à luz do século XXI, a gente precisa se modernizar. Eu não estou falando de grandes investimentos, eu estou falando de técnicas modernas, como, por exemplo, o melhoramento genético, como, por exemplo, o sistema de confinamento e tantos outros exemplos que não requer grandes estruturas, mas é ensinar o pequeno produtor que não tem acesso a essas informações numa parceria, que é possível fazer sim. Ô, David, mas você sabe que o desenvolvimento é um processo. Começa das atividades primárias, que você disse que as nossas atividades primárias ainda continuam sendo primárias, né? Depois a secundária e a terciária, que tem como objetivo final a industrialização. Mas acontece o seguinte, que esse processo demanda tempo. Você eleito seria por um período de 4 anos. A gente iria obter os produtos do seu governo nesse curto prazo, se nossa educação é ruim, se nós não temos infraestrutura, etc. Então, as ações voltadas para a economia, elas são diversas ações pontuais, mas que elas são transversais. Elas precisam ser observadas na sua continuidade e elas não são isoladas, elas são integradas. Um outro exemplo de que a gente precisa, do que a gente precisa fazer é a industrialização. A gente precisa agregar valor. A gente exporta a nossa matéria-prima, mas a gente não industrializa. Na medida que a gente começar a industrializar, isso é possível ser feito. O governo, ele não precisa ser o financiador, mas ele pode ser o cofinanciador, ele pode buscar parcerias público-privadas. A gente tem a ZPE, por exemplo, o projeto em si é um projeto bom. Sim, o problema foi a sua operacionalidade, o problema foi o dedo sujo da política que inviabilizou. A gente precisa retomar isso, mas colocando à frente alguém que tem uma visão de empreendedor.
né? Então, muitas vezes, as decisões são equivocadas não em razão dos projetos que não são bons, mas em razão da forma como esses projetos são tocados. Então, a gente tem que ter essa visão de futuro, não só a curto prazo, mas a curto, médio e longo prazo, e criar condições para que o nosso agro seja uma potência. Um possível governo seu, por exemplo, o senhor sendo eleito, o senhor faria, então, parceria com as federações, com as associações, digo Federação da Indústria, Federação do Comércio, para ouvir as pessoas, justamente nesse sentido, só acho que faltou isso, por exemplo, nesse atual projeto que existe, faltou ouvir mais aqueles que são os verdadeiros atores e se tomou decisões sozinhos, porque tem alguns projetos que pareciam ser grandes, mas que de repente a gente vê que foram falindo. Faltou ouvir os verdadeiros atores? A nossa percepção é de que o Estado ele ainda continua sendo muito intervencialista, né? E a gente precisa, então, tirar um pouco, pelo menos no que se refere à economia, esse peso do Estado. O Estado tem pesado muito, a iniciativa privada, ela precisa ter mais voz, mais independência, e o Estado tem que ser um parceiro. Tem que ser um parceiro. David, tem uma questão que se debate muito na economia hoje, é a questão do terceiro setor, né? Que seria uma saída, as alternativas. Uma outra questão também são os bancos que são cooperativas. Nós temos Capital Crédito, temos outras instituições. O que é que você pensa sobre a questão do terceiro setor e sobre uma economia como alternativa mais cooperativista? Inclusive a proposta até do Mangabeira Unger, né, que veio quando ele foi ministro do governo Lula e tal, uma experiência que ele viu, dizer que viu por aqui essa experiência, que ele viu outros estados brasileiros, e que era uma alternativa a essa crise que está e que aprofunda, né, e que as cooperativas, o terceiro setor seria a saída, né? A nossa perspectiva é de que devem haver cooperativas sim, mas a gente não coloca ela como a resolução dos problemas da economia. A gente pensa a economia sobre diversos aspectos, né? Como eu falei anteriormente, por meio da tecnologia, inserção da tecnologia, diversificação das cadeias produtivas, as parcerias público-privada, mas as cooperativas também é uma saída, mas é uma saída paliativa. A gente não vai conseguir resolver o problema da crise econômica única e exclusivamente por essa via. Mas ela é importante para ajudar na resolução dessa problemática. Outro grave problema que os empresários têm reclamado muito aqui no Estado é a questão do sistema tributário. Esse é quase impeditivo e é um problema nacional também. É quase impeditivo de um melhor crescimento das empresas que possam gerar emprego, renda. Muitas das medidas que você irá tomar eleito passa pela Assembleia Legislativa. Nós aqui, por unanimidade, reconhecemos que o sistema eleitoral e partidário brasileiro, o sistema está falido. Nós precisamos mudar. O seu partido, o Avante, não tem, pelo menos até agora, não estou dizendo que não vá, mas não tem também uma perspectiva de uma eleição de muitos deputados estaduais. Você terá que fazer aliança. Que tipo de aliança e com quem você faria aliança? Olha, essa chamada governabilidade da degradação, essa perversa do toma lá da cá, ela se mostrou ineficiente. Veja o que aconteceu com a Dilma. Ela tinha maioria, ela foi impeachmentada. O Temer não conseguiu aprovar a reforma da Previdência, mesmo tendo maioria. Essa governabilidade, onde você constrói uma base por meio de acordos espúrios, não dá. A gente precisa repensar a governabilidade. A governabilidade que eu penso é a governabilidade da proposição, onde a gente discute o que é o melhor para o Estado. Um deputado estadual eleito certamente vai querer aprovar os projetos que vão beneficiar a sociedade acriana. Se ele não o fizer, ele terá que arcar as consequências com a sociedade. E qualquer tipo de chantagem espúria
a gente tem os meios legais para tomar as devidas providências. Mas, David, acontece o seguinte, eu tenho ouvido muito dos candidatos essa proposta de que eu vou governar juntamente com o povo. Só que as principais reformas que este país precisa fazer e terá que ser feita, ela não conta com o apoio do povo. Por exemplo, a reforma da Previdência Social. O povo é contra. O povo é contra. Mas é necessária. Mas é necessária. Aí eu pergunto, e há uma contradição, né, Osmir? Diz que o Bolsonaro não pode ser presidente porque ele não foi capaz de fazer aliança e está entrando na eleição solteiro. Aí, por outro lado, condenam o Alckmin porque, já prevendo formar uma maioria parlamentar, se juntou com o chamado Centrão, aí também não presta. Aí eu pergunto, qual é a solução? Qual é a solução? As alianças por convicções, as alianças pautadas em projetos. Acho que esse é o melhor caminho. David, não aposte nessa aposta que você... Com esse modelo que nós temos aí... Com esse modelo. Mas o modelo, ele começa a mudar... Esse modelo levou à queda do Fernando Collor de Mello e da própria Dilma, que perdeu o apoio do Congresso. Basicamente foi isso. E ele começa a mudar a partir do momento que a gente começa a inserir pessoas com essa nova perspectiva. Se a gente toma como verdade absoluta esse modelo e simplesmente aceita, ele vai vigorar infinitamente, vai vigorar... Deixa eu intervir novamente. Passa. Daí para você ver que a situação é tão crítica. Eu estava lendo ontem, fazendo um levantamento no Brasil inteiro. Em Alagoas já está praticamente eleito o filho do Renan, governador, reeleito governador. E ele reeleito governador. Senador. No Pará, Jader Barbalho eleito senador e o filho eleito governador. No Maranhão, os dois candidatos ao governo... Apoiados pela família Sarney. Apoiado pela família Sarney. Aí, então, a renovação de que nós tanto estamos falando que haverá em função na ressaca dessa criminalização da política, ela não vai acontecer. Isso significa que ainda se vota em razão das grandes estruturas financeiras, ainda se vota em razão do tempo de televisão, ainda se vota em razão da popularidade. Mas se a gente não se coloca à disposição para que as pessoas tenham uma alternativa possível, viável, séria e responsável, onde a gente se possa votar em razão das ideias, das proposições, das propostas e, sobretudo, do caráter, aí nós não mudaremos esse sistema nunca. Aí você falou, se nós não mudarmos, você não acha que o grande problema do Brasil é o problema da educação? Nós precisamos investir cada vez mais em educação, porque com educação é possível, sim, você melhorar o país amplamente, inclusive no campo do emprego. E quem tem emprego, quem não é dependente, vota livremente. Você não acha? Você responde depois do intervalo, ok? Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Tribuna Livre, conversando com o candidato a governador pelo Avante, David Hall.